Aqui tem um sujeito perverso, um sujeito ruim e um sujeito que no país que eu inventei, ele não ia durar 48 horas. Mas isso é num país que eu inventei, que ia ser um país sério, com correção, onde os juízes iam poder fazer o seu trabalho, mas seguindo não essas leis que o Brasil tem. Por quê? Por uma razão. Esse sujeito aqui me conta a Lenisa. Ele foi casado 3 anos. Ele aí foi lá, tem 6 enteados e 2 filhos. Olha bem, vamos deixar bem o rosto dele. Pode ser que outras pessoas, né, acabem o reconhecendo. Ele torturava os enteados e os próprios filhos. Torturava, mas torturava que os vizinhos se metiam até que chamaram o conselho tutelar, chamaram a polícia. Sabe, ele tentou ainda fugir. Sabe onde ele se escondeu? Dentro de um sofá. Mas a polícia o encontrou. E essa é a cara dele, né? Porque ele pode ter torturado outras pessoas. Ele agora está preso, né? Porque pode ser que ele diga na cadeia que ele é ladrão, mas não é não. Ele torturava 8 crianças. Põe no Cidade. As fotos nem de longe revelam o verdadeiro perfil deste criminoso, Daniel, de 26 anos. Ele, além de petulante, além de uma pessoa totalmente incontrolável, ele reagia aqui dentro, ele gritava, ele batia os pés, batia as mãos, ele não queria de forma alguma ficar preso, ele negava, ele falava que não agredia ninguém e ao mesmo tempo ele gritava, inclusive para um jornalista, não, eu batia mesmo, batia de colher de pau, de chinelo, de fio, mas era só para educar. Daniel é acusado pela polícia de tortura e lesão corporal contra 8 crianças, filhos da mulher com quem ele foi casado por 3 anos. 2 crianças são filhos de Daniel. Os 8 têm entre 1 e 15 anos de idade. A família morava nesse condomínio em Jundiaí, interior de São Paulo. Quem mais sofria era um menino de 9 anos e a adolescente, que tinha pavor de Daniel. A mulher nunca denunciou Daniel à polícia. Os vizinhos, que não aguentavam mais ouvir os gritos das crianças, em uma das vezes que a agressão contra a adolescente de 15 anos teria sido muito acima da média, resolveram então denunciar. Os moradores chamaram o conselho tutelar. Houve a constatação que a adolescente tinha sido agredida pelo Daniel e as conselheiras perceberam também que pelo menos 2 outras crianças também eram vítimas do Daniel. Quando apresentaram o caso aqui na delegacia, logo de imediato, a primeira providência da delegada responsável pelo caso foi então chamar todas as crianças e a mulher. Quando os relatos começaram a ser ouvidos, os depoimentos das inúmeras agressões que essas crianças eram submetidas pelo Daniel, cada vez mais a situação ia ficando mais delicada. Denúncias de inúmeras agressões, todas elas motivadas porque o Daniel, quando vistoriava a limpeza da casa, que ele obrigava que as crianças fizessem e ele não gostava, por um motivo ou outro, achava que a louça não estava limpa, que a panela não estava brilhando, eram motivos para que as crianças fossem cada vez mais agredidas. Os sofrimentos, os traumas nas vidas dessas crianças eram relatados aqui na delegacia. Logo em seguida, a delegada pediu a prisão de Daniel. A mãe não quis ficar na Casa Sol. Ela falou que não corria risco e quis voltar para casa. Mas ela conseguiu voltar só ela e os bebês, que era de 1, de 2 e de 3. Quando isso aconteceu, a de 15 anos quis ir lá visitar a mãe e quem sabe ficar uns dias lá. Mas mesmo sabendo da medida protetiva, a mãe colocou ele para dentro de casa.
Isso é importante que o pessoal conheça essa realidade. Mesmo sabendo da medida protetiva, ela colocou ele para dentro de casa. Então a menina chegou e encontrou com ele lá. O pavor dela, o medo dela foi tanto que ela começou a passar mal, teve que ser socorrida na HU e teve o filho com 7 meses. Daniel não trabalhava, a esposa também não. A casa era sustentada por doações. Daniel, além das torturas, não deixava que as crianças bebessem leite. Com as constatações das agressões, das torturas que as crianças sofriam nas mãos do Daniel, a polícia retirou toda a família de casa e levou para um local considerado seguro, longe do Daniel, uma espécie de abrigo. Enquanto isso, a polícia pediu à justiça, autorizou o mandado de prisão preventiva contra o Daniel. Depois de quase um mês, à procura dele, a polícia recebeu uma denúncia anônima, montou uma operação para prender o Daniel. Os policiais foram até o local, o condomínio, e de manhãzinha, logo que entraram no apartamento que a denúncia tinha revelado, Daniel ainda tentou se esconder da polícia, num local bastante inusitado. Ele se enfiou dentro de um sofá. E deixou bem na ponta, para ninguém perceber, uma criancinha de menos de 1 ano. Bebê. Então o pessoal olhou o bebê, não ia virando as costas, ia saindo. Quando um deles percebeu, falou assim, olha, dá uma olhada dentro do sofá. Ele conseguiu se enfiar dentro do sofá. A mulher conheceu Daniel por meio de uma amiga em uma saída temporária da cadeia que Daniel teve. Ele ficou foragido, não voltou para o presídio e passou o primeiro ano morando com a mãe das crianças, que já tinha 6 filhos. Ela engravidou de Daniel e eles tiveram o primeiro filho deles, que seria então a 7ª criança. Só que depois disso, ele, que era foragido por tráfico de drogas, acabou preso e voltou para o sistema penitenciário. Em uma das visitas que a mulher foi fazer ao então marido Daniel, ela teria então engravidado novamente. E essa criança, que é então o 2º filho do Daniel e 8º filho dessa mulher, também foi vítima do pai. Todos eram agredidos, até mesmo o bebê, quando tinha 9 meses, também apanhou de Daniel. A delegada, com 30 anos de experiência na polícia, também se comoveu com o drama das crianças. Dói porque não foi um episódio, eram vários. Então você se coloca nessa posição de entender que as crianças viviam sob tortura física e psicológica diária. Isso daí nenhum ser humano suporta. Eu não sei como essas crianças aguentaram. E este não é um ser humano. E como não é um ser humano, no país que eu inventei, ele ia para a pena de morte. Vou repetir. No país que eu inventei, ele ia para a pena de morte. Por quê? Porque ele fazia isso com as 8 crianças seguidamente, né? E ele, eu espero que ele tenha um castigo bem severo, bem severo.